são as diferenças das palavras afim junto e afim separado. A gente sabe que as duas formas estão corretas, as duas estão corretas. Mas em qual situação de uso nós vamos utilizar uma e utilizar outra? Então vamos começando a falar aqui da palavra afim junto. Você pode colocar na frente, você tem um espaço aí, coloque na frente da palavra afim semelhança ou semelhante. Sempre que você for usar a palavra afim junto, a dica é você trocar pela palavra semelhante. Ele vai transmitir uma ideia de semelhança. Geralmente essa palavra afim junto, ela vem no plural. Isso não é regra, ela não tem que estar no plural. Mas geralmente ela se apresenta no plural. Estou dizendo, a minha ideia e a sua ideia, ou seja, nossas ideias são ideias afins. Ou seja, ela faz plural para dizer que uma coisa é semelhante à outra. Então esse afim vai ser junto. Semelhante, a maioria das vezes vem no plural e ela é mais rara. Geralmente na situação de uso você não utiliza essa palavra afins. Você diz, nossas ideias são iguais. É mais comum você usar a palavra igual do que a palavra afim junto ou semelhante. Então, a maioria dos casos, se você tiver dúvida, separa para você arriscar. Use-o separado. A gente usa mais o afim separado indicando o que, gente? Finalidade. Finalidade ou objetivo. Para que alguma coisa foi feita? Vamos lá. Nossas ideias são afins. Como é que eu escrevo esse afins aí? Né? Junto, nossas ideias são semelhantes. Eu estudo a fim de passar na prova. Como é esse afim? Separado, que é finalidade. Para que você está estudando? Vai escrever as duas formas. Um aluno me perguntou se não tem um afim com N no final. Não. Aí é erro de ortografia. Nossas ideias são afins. Aí vai ter um NS porque é plural. Mas minha ideia é afim, por exemplo. Aí vai ser um N? Não, é sempre com M no final. Não tem essa possibilidade de N. Então vamos pegando o material aí para a gente responder essas lacunas. Vamos lá, ó. Suas ideias são afins. Como é que eu vou escrever esse afins aí? Vamos escrever aí? Vamos escrever junto. Pode escrever aí. Suas ideias são afins. Eles possuem temperamentos semelhantes, iguais. Como é que eu escrevo esse afim, candidato? Junto. Nossa, suas ideias são semelhantes, parecidas. De boa? Fez tudo aquilo para nos convencer de sua inocência. Olha, trocando pelo comum aí, um adjunto adverbial final ou um conector de finalidade para. Não dá certo? Né, gente? Ó, fez tudo aquilo a fim de nos convencer de sua inocência. Qual era o objetivo de ele ter feito tudo aquilo? Oi? Para nos convencer, a fim de nos convencer. Eu vou escrever esse afim como? Separado. Você pode até colocar a palavra para aqui, que dá para trocar pela palavra para, tá? É o oficial do afim separado. Aí eu tenho a próxima aí que diz: apresentou-nos todas as propostas de pagamento a fim de vender os produtos. Como é esse afim aí? Separado, porque está indicando finalidade. Tá bom? De boa aí? Alguma pergunta? Não? Vamos para o campeão de uso aqui, que cai demais em prova, que é o uso do acerca de, acerca separado e acerca com H. Usa-se muito também na prova discursiva, se você for fazer para nível superior, essas questões aqui na prova dissertativa. O acerca junto aqui, ele vai ser utilizado, vou falar primeiro do separado, que a gente vai fazer uma dica mnemônica. Note que o A está separado mantendo uma distância de um elemento para outro. Quando o A está o quê? Distante, a expressão acerca de expressa o quê, gente? Distância, distância aproximada. Vou colocar aproximadamente aqui. Aproximadamente, para você fazer essa dica. Coloque aí, gente. O A distante da palavra cerca, ele representa o quê? Distância. Tipo, estou a cerca de 10 quilômetros da escola. Esse acerca deve ser escrito como? Separado. A cerca separado representando distância. O meu trabalho fica a cerca de 2 léguas da minha casa, longe. Como é esse acerca? Separado, explicando distância.
Já quando o cara é junto, que não está distante, está pertinho, tem sentido de quê, pessoal? Acerca junto. A respeito de. Ou você pode colocar somente a palavra sobre, que vai dar essa ideia de assunto. O professor falava acerca de gramática. Como é esse acerca que eu vou escrever? Junto, separado? Junto, porque é sobre português, sobre gramática. Então faz a dica aí. O acerca junto representa sobre, é assunto, e o acerca distante um do outro representa o quê? Distância. Tudo bem? E esse cara aqui, acerca com H. Esse acerca com H, ele vai também dizer mais ou menos o sentido de aproximadamente. Quando se ideia de tempo, um tempo aproximado. Geralmente não, sempre, esse cara aqui, o A, ele vai indicar a ideia temporal passada. Então vamos escrever aqui, gente. Bota círculo A com H e coloca assim, ó. Tempo passado. Ele por si só já carrega o elemento atrás. A gente já deve ter visto ou deve ter escrito a expressão acerca de, escuto isso demais mesmo. Há cerca de 10 anos atrás. E o pior, bota o atrás com Z, né? Que não é o atrás. Olha, tem outra dica que eu não coloquei no meio, mas eu falo já sobre o atrás. O atrás, representando aqui, né? O atrás é com S e tem acento. Você só vai escrever o trás com Z, sem o A, pelo amor de Deus. Ele não tem esse A quando tem Z. E ele é o verbo o quê? Trazer na terceira pessoa. Ele traz comida ou traz mantimento para as pessoas. Se quiser já colocar aí, viu? Se eu colocar aqui a expressão acerca de um ano atrás, eu posso colocar essa palavra atrás aqui? Posso colocar? Posso não. Por que eu não posso colocar esse atrás aqui? Porque o verbo haver já contém um tempo o quê? Passado. Se eu botar a palavra atrás, eu aconselho que você escreva a palavra atrás, passe um risco e coloque o que a colega acabou de falar, que é um pleonasmo. O que é um pleonasmo, gente? Mesma coisa que redundância. Redundância. Eu estou falando rápido? Não. Tá no ritmo bom, né? Pleonasmo e redundância são a mesma coisa. Ou seja, é repetição desnecessária. Por exemplo, ele teve uma hemorragia de sangue. Ele não pode ter hemorragia de ar. Só pode ter hemorragia de quê? Eu acredito que seja de sangue. Não tem outro tipo. Isso é um pleonasmo. Eu digo, os pequenos detalhes. Detalhe por si só já é pequeno. Então a palavra pequeno que o Roberto canta, detalhes tão pequenos de nós dois, isso é um pleonasmo. Ele tem a licença poética, ele pode, né, fazer essa questão aí de redundância. Por exemplo, o principal protagonista do filme. Se é protagonista, ele é o principal. Isso é redundância. Então colocar a palavra atrás, às vezes a prova pergunta só isso, qual é o erro que tem na frase. Aí lá, há cerca de um ano atrás, o colégio caiu, ruiu. Você olha tudo, está tudo escrito direitinho e não percebe um erro de semântica, que é a palavra atrás implicando redundância. Ok? De boa? Entenderam, né? Então, deixa eu pular lá para o número 9. Queria que vocês pulassem comigo lá para o número 9, que eu não escrevi ainda e nem vou escrever. Não é o número 9. Deixa eu ver aqui, peraí. É o número 7. Acompanha comigo o número 7 aí. Note que eu tenho um verbo haver aí, vocês estão vendo? A com H e A sem o H. Coloque aí, gente, o A com H, bota aí, tempo passado, é a mesma observação de acerca de, ou você tirar a expressão cerca de e deixar só A com H, você vai botar tempo passado, no número 7 para o H, A. Olha a janta. Vamos lá, colocou o A com H aí, coloque aí, tempo passado. E o A, outros usos, coloque aí. Isso, no número 7, o A com H você coloca tempo passado. E no A, sozinho, coloca outras colocações, outros usos. Porque geralmente é para usar para futuro, mas tem outros usos também. Tá bom? Vê só.
Se eu dissesse o seguinte, ó, há 2 anos que eu não vejo, eu não estou usando a cerca não, eu posso usar, há cerca de 2 anos eu não vejo, há 2 anos não vejo. Esse A é com H ou é o A sozinho? Por que é o A com H? Já é um tempo passado, já passou esse tempo. Vamos lá. Há 2 dias de fazer o exame, morreu. Esse é com H ou A sozinho? É com H? Há 2 dias dos exames, ele morreu. Esse há 2 dias. Os dias não são passado? São? Ou é para futuro? Há 2 dias dos exames. Os exames não aconteceram. Então é o A sozinho, não é A com H. Seria. Não, mas eu não botei o atrás. Há 2 dias de fazer o exame. O que aconteceu? Ele morreu. Então esse A aí é com A porque os exames ainda não aconteceram. Há 2 dias os exames acontecer. Esse A é tempo futuro, ele joga para o futuro. Consegue compreender isso aí? Vamos fazer aí, deixar um tempinho para vocês fazerem. Número 2 e número 7. 2 minutinhos para vocês fazerem 2 e 7 aí. Diz o seguinte na 2. Estávamos conversando acerca de educação. Vocês vão dizer junto ou separado, tudo bem? Como é que fica? Junto, porque tem a relação de sobre. Eles falavam acerca de política. Junto, muito bem. Minha família mora a cerca de 2 quilômetros daqui. Não, olha a distância, acerca de... Compraram aquela casa há cerca de 3 anos. Vamos lá, com H, né, nesse caso, porque fala de tempo passado. Não nos falávamos há cerca de 2 meses. Separado com o H, né? De boa. Estaria correto a frase, vocês botaram com H aí nessa última, seria correto dizer, não nos falávamos há cerca de 2 meses, fosse reescrita para, não nos falávamos há cerca de 2 meses atrás? Estaria certo ou estaria errado? Errado. Isso é uma proposição CESP. Então fica ligado nisso. Não nos falávamos há cerca de 2 meses, não pode colocar a palavra atrás, não é isso? Vamos para o número 7 que a gente já fez, que diz: o governo investe há anos no setor. É passado ou futuro? É passado, só é o Hzinho aí com A, não é isso? É. Ótimo. Há algum tempo o assunto vem sendo debatido. Esse assunto é passado? Sim. Então é com H. Bem debatido. Vamos lá. Onde é que eu estou? Sim. Há 5 dias do casamento, ela desistiu. Você já casou lá. É o A sozinho que é tempo futuro, né, gente? Sorte pra quem? Mas tivesse desistido antes do casamento, né? Não dá. Vamos lá. Daqui a 2 anos tudo estará resolvido. É o A sem o H? Porque remete a futuros, não é isso? De boa. Vamos para o número 3, que eu tenho a expressão à medida que e na medida em que. O que é que eu tenho nesses usos aqui? Você pode observar que a expressão à medida que, ele tem o A com crase, que esse A aqui já nasceu assim. Eu estou colocando esse quesito, geralmente não se tem nos manuais, mas é muito explorado pela CESP. Tá bom? À medida que e na medida em que. Note que à medida que ele tem uma ideia de proporção. Proporção não me ajuda muito a entender o elemento. Só que você vai dar outra dica abaixo de proporção. Coloca assim, simultaneidade. Ou bota assim, fatos. Deixa eu usar uma palavra mais simultânea, vocês sabem o que é, né? Que acontecem ao mesmo tempo. Quer colocar ao mesmo tempo, que é mais fácil? Coloca aí proporção ou ao mesmo tempo. Essas duas expressões colocam 2 patamares que estão... Engaixei a boca. À medida que eu estudo, aprendo. Esses 2 fatos estão acontecendo de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Se eu estou estudando, eu estou aprendendo.
O uso da expressão à medida que está correto. Note, proporção é a com crase e sem o em. Eu estou reforçando isso, já eu explico por quê. Na medida em que, com na e o em, a expressão vai dar a ideia de causa e consequência. Causa, consequência. Então, tenho que prestar bastante atenção nessa relação. Ó. Vou modificar a frase. Na primeira, eu havia dito, à medida em que eu estudo, aprendo. Eu vou perguntar para vocês, ó. É à medida que ou na medida em que? Nova frase. Na medida em que estudo, passo na prova. Na medida em que estudei, passei na prova. Imagina essa frase. Na medida em que estudei ou à medida em que estudei, passei na prova? Tá dando ideia de fato simultâneo? Na hora que tu tá estudando, tu tá passando na prova? Não, fala de quê? De causa e consequência. O que é que a prova pede? Ela pede paráfrases. Você reescrever um termo sem perder o sentido original. À medida que a prova costuma botar um em aqui. A frase pode ser reescrita para à medida em que, e você nem percebe a inclusão dessa partícula aqui e passa na pressa na hora de forma despercebida. Consegue perceber isso aqui? Tem que perceber. E outra, ela gosta de tirar coisas que tem. Na medida que. Nota, fala isso, gente. Na medida que. Fala. É quase que imperceptível. Isso numa leitura rápida eu não consigo perceber. Note, se tem na, tem em. Se tem a com crase aqui, não tem nada aqui. Dá para fazer esse decoreba aqui? Vamos resolver junto com o tio essa expressão aí, ó. Vamos lá. Diz o seguinte. À medida ou na medida em que estudou foi aprovada no concurso? É na medida que ou na medida em que? Em que vai dar a ideia de causa. Bote aí, na medida em que. Na medida ou à medida em que estudava mais aprendia? À medida que, é com A sozinho e crase. Por quê? Vai dar a ideia de, como é o nome? De proporção, simultaneidade, tá bom? Concomitância. A CETRED adora essa palavra aí. Concomitantemente, que acontece ao mesmo tempo. Chega a achar, mas vou chamar de concon, se seu feio, né? Concon não dá, né? Gente, vamos lá. À medida ou na medida que convivemos com pessoas, tornamos mais maduros? Eu acho que a convivência não gera uma maturidade imediata. Eu acho que é causa e consequência. Na medida em que convivemos com pessoas, nos tornamos maduros. Porque se eu conviver com uma pessoa um dia só, isso não vai acontecer de forma simultânea, ao mesmo tempo. Demora tempo. Tem gente que passa a vida toda e não aprende, né? Não fica maduro. O homem maduro é de uma imaturidade sem tamanho. Já pensou? Sinal de velhice não quer dizer de maturidade, né? E tem gente que também, adolescente, já é muito mais maduro, né? Às vezes o problema faz a gente... ou não, faz se matar, faz de qualquer jeito aí. Às vezes o problema gera muita coisa. Que coisa terrível, né? Vamos lá, gente. À medida que ou na medida que torna... Eita, é a mesma frase, né? Gente, coloca aí, eu errei. Foi de 2 vezes aí. Vamos lá para o número 4, que eu tenho a expressão de encontro a e ao encontro de. É o número 4 aqui. Coisas bastante simples, mas que é um detalhe só. Circula o de aqui, gente. O de encontro a e circula o a de ao encontro de. Eu vou ter no de encontro a o d de divergência. Divergência. Para quem não sabe o que é divergência, coloca oposição, contraste, tá? E na palavra ar de ao encontro, coloca associação. Associação pode dizer de concordância. Vou colocar concordância. De encontro a e ao encontro de. Elas não são semelhantes,
uma é oposição e a outra é associação, o que vai me dizer, na verdade, qual o uso adequado para esse aí é o contexto. Se eu digo o seguinte, ó, as suas ideias foram de encontro ou ao encontro das minhas, porque nós nos damos bem. Se nossas ideias se dão bem, é porque a minha ideia foi ao encontro da sua. Nós brigamos muito porque a minha opinião foi de encontro à sua. Então, de divergência ao associação. Vamos fazer junto aí, vê só. Meu novo trabalho veio... Até aqui eu não tenho noção do que eu vou escrever à frente, porque eu tenho que saber o contexto posterior. Note. Meu novo trabalho veio ao que desejava, pois estou satisfeito. Se ele está satisfeito, ao encontro do. Bote o do, né? Porque vai se juntar com o o aí. Meu novo trabalho veio ao encontro do que desejava. Todos ficaram satisfeitos, pois a solicitação do gerente veio ao encontro de, porque está todo mundo satisfeito. Esta questão está indo de... eu já botei a resposta, desculpa. Grifa a resposta, gente, já está aí, não lacunei, desculpe. Mas vamos analisar a frase, né? Esta questão já está indo de encontro aos interesses da empresa, já que perdemos muito dinheiro. Se houve perca de dinheiro, perda e não perca, desculpe. Se houve perda de dinheiro, porque as ideias foram o quê? Divergentes, foram de encontro. A decisão tomada foi... Olha o contexto, candidato. Vamos lá. A decisão tomada foi... De encontro. Por quê? Estava todo mundo brigando, né? Houve divergência. Tá bom? Esse ao invés e em vez é para nível bem superior. Quando você não consegue bem entender a gramática. Se você está utilizando no seu dia a dia, use sempre a segunda, tá? Vamos aqui para o meio do número 5. Vê só. Ao invés de, em vez de. Se você está usando na sua fala ou na redação, prefira essa forma que sempre está certo. Ao invés, nós temos um uso bastante particular. Você tem que ter um pouquinho de noção disso para usar a expressão ao invés de. Te deixa mais culto, seu texto poderá receber nota um pouquinho mais alta, porque você está usando essa forma mais clássica, mais erudita da expressão. O que quer dizer ao invés de? A gramática de Evanildo Bechara diz que é um paropositor excludente. Olha que bonito, né? Entendi tudo. O que é um par... Mas se você tentar interpretar, você consegue. Veja, paropositor excludente é um opositor que se exclui. Não é verdade? Hoje mais não, né? Mas vamos lá. Vê só. Eu digo o seguinte. Veja só se dá certo qual do contexto. Em vez de cadeira, ou é ao invés, viu? Em vez de cadeira, comprou mesa. É em vez de ou ao invés de. Aí você vai me dizer, em vez sempre está certo. Qualquer contexto. Seja para o opositor excludente, ou seja para o outro, normal. Então, gente, ao invés de cadeira, comprou mesa. Mesa e cadeira são excludentes? São para opositores? Não, o contrário de mesa não é cadeira e é o quê? Nada. Mas tem, o contrário de mesa é o quê? Não mesa. Eu comprei uma mesa, qual é o contrário de mesa? Nada, você não comprou mesa. É uma não mesa. Isso é um paropositor excludente. Ao invés de bonito, era feio. Feio e bonito se excluem? São antônimos? São, gente. Portanto, tanto cabe ao contexto ao invés de ou em vez de nessa questão. Por isso que eu disse, o em vez de, bota assim, qualquer contrário. Pode colocar na frente aí. Qualquer, sim, contrário. Ou pode colocar qualquer antônimo. Qualquer contrário. E o ao invés de só serve para antônimos. Um paropositor excludente é um antônimo, tá, gente? Pessoal que está começando agora a estudar gramática, se pegar do grande Bechara, joga fora. A minha vizinha comprou a do Evanildo Bechara, a nova edição. Ela disse, não entendi porcaria nenhuma. Tu quer ver? Tu disse, claro. Aí me deu, já tenho 3 edições. Eu vou sortear a antiga, né? Vocês querem? Sim. Sério que vocês querem?
Beleza, vai ficar encostado, viu? Mas vamos lá, porque assim, eu só vou porque o cara é o grande nome. Agora, é muito complexo aquilo. Não, pois tem muita besteira. Vê só, não vai. Então, gente, vamos testar o seguinte, vamos lá. Vocês vão me dizer ao invés ou em vez de, viu? Em vez de comer, saiu. É em vez de comer ou é ao invés de comer, saiu? Posso usar ao invés? O contrário de comer é sair? É o quê? Não comer. Não comer, ponto. Então, o em vez de vai estar certo em todos. O problema vai ser quando usar o ao invés. E a banca vai pedir isso em uma frase que eu tenho. Em vez de ir para a escola, ficou em casa. Vai dizer, a frase pode ser reescrita para ao invés de ir para a escola, ficou em casa. O som fica igual. Você diz, olha, é o contrário. E você não consegue perceber se você não estudar o contexto. Não cabe. O contrário de não ir para a escola é o quê? Ir para a escola. Ponto final. É bem notório isso aí. Vamos resolver com o tio aí. A professora diminuiu a nota do aluno, aumentou. Todas vão ser em vez. O problema é se cabe o ao invés. Cabe ao invés? Vamos lá. Diminuir a nota do aluno é antônimo de aumentar? Claro, portanto cabe ao invés e em vez. Ao invés ou em vez de deixar os juros aumentarem, diminuíram? Cabe os dois? Cabe os dois, porque aumentar e diminuir são o quê? Antônimos. Ao invés ou em vez de mandar um e-mail para o seu chefe, irei telefonar? Em vez. Qual é o antônimo de mandar um e-mail? Não é telefonar, exatamente. Não trabalhe hoje se está doente. Em vez ou ao invés disso vá ao médico? Cabe o ao não? Cabe não. O contrário de ir trabalhar é o quê? Não trabalhar, né? Ah, ele não veio hoje. Ah, então foi ao médico. Essa conclusão não é possível. Quem não vai ao trabalho vai estar no médico? Geralmente usa essa mentira, né? Mas não quer dizer que seja verdade. Agora a empresa está exigindo que você apresente, né, o relatório da doença. O que é que você está sentindo para a empresa, né? O CID, né? Isso é correto? É não, né? Se ela tiver em doença terminal não quer revelar. Oi? Tá com epidemia, já pensou? Como é uma epidemia de... Não, pneumonia não faz gripe, não vai, né? Mas gripe é tão comum. Ninguém falta por gripe não, né? Falta? Ó, vê só. Eu tenho, principalmente em laboratório e hospital, não vai, né? Gente, e conjuntivite? Eu nunca peguei para vir para uma sala, não pode, né? Não pode não. Vamos lá. Onde e aonde? Muita gente costuma colocar, isso aí tem aula na internet dizendo o seguinte, ó. Vitor, vocês já ouviram com certeza. Onde para lugar fixo é aonde para movimento. Não vai nessa, candidato. Não vai que tu erra, eu vou mostrar como é que tu vai errar feio. Olha só. Esta é a praça. Cheguei. Vamos lá. É onde ou é aonde? Vamos usar o conceito do lugar fixo? Não é? Vamos lá. Esta é a praça onde cheguei ou é onde cheguei? Praça é lugar fixo? Não é lugar fixo? Então eu vou utilizar o quê? O onde. Você erra bonitinho. É aonde. A gente tem que saber mesmo a gramática. Eu vou te dar as dicas agora. Presta atenção. É aonde. Não, mas eu estou utilizando a regra comum que tem, que é para lugar fixo. Não é assim a regra do lugar fixo? Pelo que eu entendi, é assim. Tá certo? Errou. Vamos ver aqui como é essa diabo aqui. Quando eu estou usando o onde e o aonde, gente, esses verbos aqui você tem que olhar para frente. Eu vou já te dizer como. Geralmente são esses verbos que se relacionam com aonde e onde. Queria que vocês anotassem no caderno aí o CVCI. Vamos anotar isso aí? No caderno. CVCI.
Você coloca aí, ó. São esses verbos, não são só eles, mas são os que mais se relacionam com onde e com aonde. O C de chegar, o V de voltar, o C de comparecer, o I de ir e o R de retornar. O problema do verbo ir é que as pessoas não sabem conjugar, né? Ir, aí vem lá, fui. Ah, cadê o verbo ir? É fui. Porque tá no passado, né? Como é no presente, eu vou, cadê o ir? Tá no presente. A pessoa só vê o futuro, irei, que fica o radical do ir, né? Então, fui pode ser tanto o verbo ser de ligação, como pode ser o verbo de movimento. Eu fui professor, aí é um verbo ser, né? Não é, gente? Eu fui à sua casa. Aí sim é o verbo de movimento, de verbo intransitivo. Então, chegar, voltar, comparecer, ir e retornar são os principais verbos que se utilizam com a palavra onde e aonde, que é um pronome relativo. Sempre que esses verbos aqui tiver à frente, sempre que esses verbos estiver à frente do onde, tu vai usar aonde. Aonde. Sempre que os encontrar, você vai usar onde? Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. Sempre que esses verbos estiverem depois do relativo onde, você vai utilizar o que? O aonde. Vitor, se não tiver esses verbos, aí você vai ter que julgar. Geralmente só são esses aqui, tá? São os mais usuais. Vamos verificar aqui essa frase, ó. A casa onde ou aonde cheguei. Eu vou botar logo o onde aqui, que é o mais comum. Quem é o verbo? Você sempre colocar o onde para julgar de onde a onde, olhar para o verbo que vem à frente. Quem é o verbo que vem à frente? Não é verbo chegar? Não é isso? Qual é a regência do verbo chegar? Quem chega, chega em ou chegar? Ah, você diz, cheguei em casa, tá errado, é cheguei à casa. Casa, aí eu quero dizer, não, a casa é minha. Quando eu digo cheguei à casa, não é minha, eu coloco minha. Cheguei à minha casa. Usar o em com o verbo chegar é erro, viu, de regência. Cheguei a, ponto final, não é isso? Cheguei na escola, tá errado, você subiu em cima da escola e foi a ela. Não, cheguei à escola, ponto. É com a sozinho, o em é proibido com o verbo chegar. E aí, gente, o verbo chegar não cobra? Cobra. Deixa eu te explicar o que é que acontece em questão de gramática mesmo. Na verdade, o uso do onde e do aonde, esse a é uma preposição exigida pelo verbo que vem depois. Aí você tem que entender um pouquinho de transitividade verbal. Note, o verbo na frente tem que ter uma preposição a. Vamos lá. Quem volta, volta algo ou volta a algo? Não é a algo. Esse a, que é exigido pelo verbo chegar, é deslocado para antes do relativo. Ele só é jogado para antes do relativo. Vamos ao segundo. A escola onde voltei. Onde voltei. Quem é o verbo que vem à frente? Você tem que sempre olhar para o verbo à frente. Quem é o verbo? Voltei. Vamos lá. Quem volta, volta a. O a exigido pelo esse verbo voltar vai para onde? Se chocar com o onde aqui. Vai ficar aonde. Note que é o verbo voltar do CVCI. Vocês estão me compreendendo? Aí o pessoal quer simplificar nessa questão de movimento, de não movimento, não rola não, viu? É melhor decorar o CVCI. A reunião, onde ou aonde comparecer? Quem é o verbo que está à frente, candidato? Comparecer. Não está aqui no CVCI? Né? Quem comparece, comparece a CVCI. Pronto. E olhar para frente, você está lá na frente, né? Então vai ser aonde? A praia, onde ou aonde irei? Por quê? Quem é o verbo que está à frente do irei? Não é o verbo ir? Então é aonde. Note que o CVCI tem o ir, tá bom? O hotel, onde ou aonde retornei? Quem é o verbo que está à frente? Retornar, portanto é aonde. Veja essas outras partes aí, se tem o CVCI. Note. Tá lá, tá. Ah, vai me cortar
A praça, onde ou aonde estou? Por que é onde? Quem é o verbo que vem à frente? Não é o verbo estar? Está aqui no CVCI? Não, quem está em algum lugar. O em não se choca com onde, fica somente o onde. O banco, onde fiquei ou aonde fiquei? Onde fiquei. O verbo à frente é ficar. Onde fiquei. A sala, onde deitei ou aonde deitei? Onde. Note que o verbo deitar, quem deita, deita em. O em não se choca com aonde, por isso que é só onde. A escada, onde ou aonde subir? Onde. Quem sobe, sobe em. Então é somente onde. Só vai ficar onde se tiver o a depois do verbo. Então você decora isso aqui de forma bem rápida. CVCI são os principais verbos que se relacionam. Oi? Fora desse? Não lembro. Porque assim, eu procurei e relatei os verbos que se relacionam com ele. Eu não encontrei, mas eu não vou dizer que eu sequei todas as possibilidades. Então pode ter um verbo que não esteja aí, viu? Vamos responder aí, gente. O local onde fomos, onde ou aonde? Quem é o verbo que vem depois? Circula, que é o verbo ir, que está no passado. Fomos, então é aonde. Outra coisa que eu esqueci de falar, candidato. Vamos lá, vocês preencheram como? A situação onde o Brasil se encontra, é isso? Onde ou aonde? Onde. Está errado também o onde e o aonde também. A palavra onde, deixa eu voltar aqui para explicar uma coisinha com vocês, no uso do onde e aonde. Faz a observação aí, eu esqueci de explicar. Só para lugares. Ele só retoma lugares. A palavra que vem antes, todos esses usos aqui, gente, note, casa, escola, reunião, praia, hotel, praça, banco, sala, escada, todos eles não são lugares? São. Eu só uso a palavra onde quando o elemento anterior for o que, gente? Lugar. Se o elemento anterior não for lugar, eu vou ter que trocar pela expressão em que. Tá bom? Em que é uma expressão fixa. Nesse caso, a palavra situação presente aí. A palavra situação é um lugar? Não, é uma coisa. Portanto, ao invés de aonde, onde vai ficar como? Em que, porque a palavra situação não é lugar. Corrige aí, por favor. Corrige. Brincadeira, gente, corrige. Vocês fizeram a observação? Só para lugares? Ótimo, então vamos lá. Vamos lá. Onde ou aonde estamos? Onde, não é que é o verbo estar na frente, não é o CVCI? Onde ou aonde você mora? Onde? Onde ou aonde você vai? Isso. Não sei onde estou. Moro na rua onde fica o SAMU. Note que quem se relaciona mais com esses onde é o... Como é o nome, gente? Vamos? Vamos, gente. CVCI. Chega, vamos falar contigo? Chegar, voltar, comparecer e retornar. Agora vamos para o uso dos... Quando o elemento anterior não for lugar, você usa a expressão em que? É só isso. Você não olha para antes, todos os elementos que estão antes não são lugares? Pode conferir aí. Nesse item aí, a palavra situação, note, você está vendo aí? Situação não é lugar. É uma ideia. Deu para entender? Vamos para o uso agora do porquê. Vamos lá? Gente, diz que a gente tem 4 porquês, não é? O mais eu coloquei em ordem de uso. Vocês podem usar o caderno se vocês quiserem. Eu não sei se cabe aí no espaço, é muito curto. Acho que cabe. Vamos botar. Você tem que centralizar o mínimo de informação. Não cabe, não? Ótimo, então vamos lá. Uso dos porquês. Primeiro, vamos falar dos 2 caras aqui que são separados. Os 2 aqui, você pode fazer uma chave anterior e colocar assim, perguntas. Eles sempre serão usados em perguntas
que você vai definir que existe pergunta direta ou indireta. O que é uma pergunta direta? Pergunta direta é que tem o sinal de interrogação. Indireta que tem um ponto, mas você pode entender uma pergunta. Esses dois porquês, notem, separados, pergunta. Tudo bem? O porquê separado sem acento, você vai decorar isso para você não esquecer mais nunca. Você vai trocar por qual motivo, por qual motivo, bota entre aspas aqui que as duas trocas, são só duas. Por qual motivo e a segunda troca é pela qual. Pronto, só é isso. E ele é o que dá mais trabalho. É esse primeiro aqui. O restante é bobagem. Então decora. Ele é um dos mais usuais. Tá bom? Separado sem acento em perguntas. Trocar pela expressão por qual motivo ou pela qual. Entendeu? Entendeu aí? O de baixo também. Você repete. Pode ser trocado por qual motivo. Só esse. O outro não. Pela qual é só num porquê separado, sem acento. Entendiu isso aí? Vamos lá. O porquê separado. Primeira dica. Os separados são usados em perguntas. O separado sem acento vai ser usado quando der para trocar por qual motivo ou pela qual. Note que o com acento e o sem acento tem a mesma dica. Vitor, como é que eu vou saber? O aqui, o porquê separado com acento, fins de frase. Note que eu vou considerar um fim de frase, posso considerar uma vírgula, um ponto e vírgula, ou, que é mais clássico, um ponto final. Exclamação, interrogação, sempre vai vir no final. Esses caras aqui vai vir ou no meio ou no início. Tá dando para entender, gente? Estou me fazendo claro? Vê só. Por qual motivo você não veio? Olha como eu escrevi aqui. Por qual motivo você não veio? Não, eu quero usar o porquê, não é por qual motivo. Mas dá para trocar por qual motivo aqui? Dá, gente? Por qual motivo você não veio? Por qual motivo? Eu estou vendo interrogação, eu sei que é separado. Sei que é separado porque tem uma interrogação. E eu não sei se é com acento, se é sem acento. Vamos usar o troca? Vamos lá por ordem. Por qual motivo você não veio? Deu para trocar? Deu. Ótimo, mas os dois podem. Qual é do um do outro? Com acento ou sem acento? Sem acento porque está no início. É isso. É isso. A rua porque passei. Não fica estranho? A rua porque passei não fica? Mas vamos lá. A rua por qual motivo passei não dá. Mas vamos lá. A rua pela qual passei está deserta. Vamos lá. Então é o porquê separado. Não é isso? Quando dá para trocar por pela qual. Não veio porque não sei. E aí, gente? Vamos lá. Não veio porque não sei. Vamos trocar por qual motivo para ver se dá certo? Dá? Não veio por qual motivo. Vamos, gente. Por qual motivo? Não sei. Ele é separado. É sem acento ou com acento? Por quê? Está no meio. Exatamente. Quero saber por quê. Quero saber por qual motivo. Não dá certo por qual motivo? Dá, portanto é separado. Quero saber por qual motivo. Se está no fim de frase, é o quê? Com acento. Não é básico, gente, isso? É treino. Se você não treinar mais tarde, daqui a um mês você esquece. Não veio, ponto final. Por quê? Eu sei que é separado porque é interrogação. Não está no final? Então vou usar o quê, gente? Com acento. Vai ser uma, se você quiser anotar, ele vai ser uma conjunção, que eu não expliquei a classe dos outros, ele vai ser uma conjunção explicativa ou causal. Explicativa ou causal.
Conjunção explicativa ou causal, você só troca pela a conjunção pois, que você resolve muita coisa. Ou ele vai dar ideia de explicação ou ideia de causa, tá bom? Trocar pelo pois. E o cara, quando tá junto e tem um acento, ele vai ser o que, gente? Um substantivo. Tem várias dicas para isso, para identificar. Você disse aqui que dá para trocar pelo pois. E no porquê junto com acento. Ele sempre vai vir, ó, depois de determinante, depois de determinante. O que é um determinante, gente? Pode ser um artigo, que geralmente é o artigo que? O. Pode vir um pronome, que pode ser o este, aquele. Ou pode ser um numeral, dois porquês, mas geralmente não vem. Geralmente é o artigo ou um pronome. E ele sempre vai fazer, ele sempre poderá fazer plural. Os porquês dessas questões, então ele é a única classe que é variável, porque ele é um substantivo. Substantivo varia, tudo bem? Posso colocar nos exemplos lá? Vamos lá. O porquê junto sem acento dá para trocar por pois. Vai dar ideia de quê, pessoal? Explicação ou causa. O porquê junto geralmente vem depois de um artigo. Geralmente o artigo o ou um pronome. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver nesse caso aqui dessa frase. Vê no caso dessa frase aqui, ó. Saiu porque está cansada. Vamos fazer a triagem desde lá do início. Vamos ver por qual motivo para ver se está certo? Saiu por qual motivo está cansado, dá certo? Então, se não dá por qual motivo, não cabe nem os dois primeiros ali, não é verdade? Saiu, pois está cansada. Cabe um pois aqui? Cabe. Então é o porquê junto sem a... Eu botei foi pois, olha. Então é o porquê junto e sem acento. Por quê? De boa? Olha, eu inverti a frase. Vamos colocar na ordem direta? A polícia o prendeu porque me bateu. Porque me bateu, a polícia o prendeu. Vamos trocar pela palavra pois? Note que não faz tanto sentido. Pois me bateu, a polícia o prendeu. Geralmente o porquê no início de frase dá esse problemazinho. Vamos inverter a ordem? Vamos lá, gente? Aqui você vê que não é uma pergunta. Inverta a frase, fica como? A polícia o prendeu, pois me bateu. Agora não dá certo invertendo a ordem? Se deu para trocar pela palavra pois, é o que? O porquê junto e sem acento. Isso aqui é uma armadilha de banca que pode te pegar. Venha, pois te espero. Cabe o pois aqui? Cabe ou não cabe, gente? Cabe. Então é o porquê o que, gente? Junto e sem acento. Esses exemplos aqui não. Oi? Tem não. Aí são inéditos para a gente ver os exemplos aqui e fazer aí. Eu vou fazer isso aí com vocês. O porquê no começo de frase sempre é interrogação? Não. Não, você está vendo aqui o porquê que não é uma interrogação. Ele está na ordem inversa. Aqui é uma explicação. Não, mas separado e sem acento. O que é que tem? Se for numa frase, sim. Se não for uma frase interrogativa, vai vir sim. Quero saber o porquê de você aqui. Esse ó não é um artigo? Depois ele vai ser o quê? O porquê junto e com o que, gente? Acento, que ele é um substantivo. Nenhum porquê foi apresentado. Esse porquê aqui é o que, gente? Junto e sem acento. Olha o nenhum que é o determinante. Nenhuns porquês, a palavra nenhum sofre variação, pode fazer plural. Nenhuns porquê. Este porquê não me convence. Note que ele é um Vê aí. Choro, pois machuquei o pé. Como é isso aí? Junto, sem acento. É a conjunção aí. Vamos lá? Nenhum porquê foi apresentado. Como é isso aí? Substantivo, junto com acento. Por que você não foi dormir? É isso? Por que você não foi dormir? Tem uma interrogação? Tá.
Por que você não foi dormir? Interrogou, então nós temos aí separado e sem acento. Dá para ser trocado por qual motivo? Não sei por qual motivo fui reprovado. Como esse por quê? Separado e sem acento. Tá no meio. A casa pela qual passei caiu. Separado e sem acento. Você não comeu. Por quê? Separado com acento. Está próximo ao final aí. Aliás, está no final, né? Todos riam muito e ninguém dizia o porquê. Junto e com acento. O artigo O. Todos riam muito e ninguém... A penúltima. Você não comeu. Separado e com acento. Está no fim de frase interrogativa. Gente, o uso do mais e do mas. Alguém tem dúvida com isso? Não? Então eu vou pular para o 10, né? Vamos lá. Mais, coloca aí. São duas questões aí. Bote aí, gente. Trocar por menos. Bota só a palavra menos na frente da palavra mais. Na palavra mais você coloca a palavra menos. Colocou? Sempre que você tiver com dúvida se é mais com i, você troca pela palavra menos. Se couber a palavra menos, tu vai usar o mais. Dá para entender isso aí? E o mas sem o i? Ele pode ser três coisas. Coloque aí, substantivo barra. Substantivo barra. Sem o i, é o mas. Substantivo, você vai ver uma colocação aí. Ou conjunção. Substantivo ou conjunção. Gente, eu estou dizendo assim, mas em uso, só trocar pela palavra menos quando não couber é o mais sem i. Você já dá para entender, ok? Vamos testar contigo na frase, vê só. Quero ir mais vezes ou mais vezes para a Europa? Vamos trocar por menos? Como é que fica? Quero ir menos vezes para a Europa. Se deu para trocar pela palavra menos, é mais com i. Dá para entender? Vamos para a segunda. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. E menos justo. Portanto, é mais com i. Tudo bem? Vamos lá. Sou muito calmo, menos estou muito nervoso agora. É o que, gente? É o mas, é a conjunção adversativa aí. Nos outros casos é um advérbio de intensidade. Ela é muito dedicada, mas tão dedicada. Dá para trocar por menos aí, gente? Dá? Ela é muito dedicada, menos tão dedicada. Então é mas sem i. Nem menos, nem meio menos. Dá não, né, gente? Nem mas, nem meio mais. Isso aí é um substantivo. É o mas na função de substantivo. É mas, sem o i. É que tem um prazo. Ah, é porque não tem um nem não, né? Pera aí. Tem só no segundo, né? No primeiro. Bote um nem aí, por favor. É nessa depois de dos. Nem mas, nem meio mas. Aí é o substantivo. Nem mas, nem meio mais, né? Nem é mais com i não, viu? É mas, nem meio mas, é o substantivo. Hoje vivemos no mundo... Ah, já repetiu isso, não já? E mais justo, né? Menos justo. Jonatas foi à festa com seu amigo, mas sua namorada ou mais sua namorada? É mais, a ideia de acréscimo, né? Adição aí, mais com i. Deixa eu só fazer um acréscimo aí. Escreve o mas com acento aí, gente. Vocês já viram mas com acento? É o plural de quê? Não é o plural de mas, né? Por exemplo, eu digo menina, má, se eu... Menina má, né? Que é o feminino de mal, né? Do adjetivo. Eu digo menina má. Se eu puser no plural meninas
Mas é o único caso em que o mas vai receber acento. Quando ele for o quê, gente? Um adjetivo. Tem gente que coloca mas aí com acento com o sinônimo de conjunção, né? Eu estou triste, mas vou ficar alegre. Aí bota um acento aí. E o problema também é que tem muita gente que usa o plural, aliás, o plural do adjetivo mal. Por exemplo, eu digo, ainda tem mal com U, mal com L, né? Se eu digo, ó, menino mal, né? Aqui, né? Com U, né? Menino mal. Aí eu digo, eita menina mal. Vocês já ouviram? Vocês dizem isso? E vocês estão calados? Vocês não variam esse adjetivo não, gente. Por favor, vamos lá. Eita menina mal. A gente não diz isso? Não. Vocês usam má. A gente usa abestada aqui no Nordeste, né? Mas é menina má. É má ou é mal? É má, que é o adjetivo variado. Mas a gente diz, eita menina mal. Essa menina é muito mal. Usa, mas está errado. Então a gente tem essa consciência. É isso. Vamos lá para o próximo. Gente, o próximo é o mal com U, mal com L, que é muito básico. Vamos botar na frente de mal com U, contrário de... Escreve na frente. Contrário de bom. Contrário de bom. E mal com L é contrário de bem. Aquele artista sempre fazia o papel de homem bom, portanto é mal com U. Ele comia muito bem, então é mal com L. Primeira questão, vocês marcaram o quê? B de bola? Vamos lá. Assinala a alternativa incorreta quanto ao uso do porquê. Por que as estrelas brilham, tá certo? Tá, ele que é incorreta, né? Então tá certo, separado sem acento em início de perguntas, ok? Porque você está rindo por quê? Tá certo? A letra C, tá, porque tá no final de frases interrogativas, né? Tem acento. Letra E, todos sabem por qual motivo, já tem aí, por que motivo ele recusou a oferta? Por qual motivo? Dá certinho, separado sem acento em perguntas e no meio, não é? Letra B, comprei esse sapato porque é mais barato. Qual é o erro dela? Tem acento e tá junto. Deveria ser como, gente? Separado. Comprei esse sapato pois é mais barato. Deveria estar junto e sem acento. Não dá para trocar pelo pois, né? Ninguém entende o porquê, tá certinho. Olha o O aí antes do porquê com acento. Então, letra B de bola. 2, tá certo ou tá errado a 2? Oi? Junto, sem acento, porque dá para trocar por pois. 2, certo ou errado, gente? Da quadrix. Comigo você pode botar os pronomes onde quiser. Tem o onde, quem é o verbo que vem depois do onde? Quiser, não está no meu CVC aí não, né? Quiser, quem quer, quer algo, não quer algo, né? A substituição de onde por aonde preservaria a correção gramatical? Claro que não. Seria completamente errado. Porque o verbo à frente, se escrever aí, gente, porque o verbo querer não cobra preposição a. Coloca essa justificativa aí, porque o verbo querer não exige preposição a. Terceira, a frase em que se trocou o emprego de onde por aonde, ou seja, está errado, é? Foi C? Não sei aonde vou, tá correto? Tá, quem é que vem depois do voo, do aonde? Vou, tá corretinho. Quantas vezes eu descobri onde devia ir? Quem é o verbo que vem à frente? A locução verbal. Quem é a locução verbal, gente? Deveria ir. Locução verbal tem quem como principal? Ir. Quem vai, vai. A. Eu tenho o verbo ir aí à frente que deveria ser aonde. A letra B está errada. Deveria ir aonde. Quem deve ir a algo. É porque está em forma de locução, né? Pode te atrapalhar. Vamos lá, vamos ver aí. Se você não sabe para onde vai, quem vai, vai a.
Ah, Vitor, circula o verbo aí que está depois de onde? Vai para eu explicar isso aí. Circulou? Circulou o verbo aí? Circulou. Aí a gente treinou o seguinte, Vitor, sempre que tiver o verbo ir na frente do onde, o que é que eu coloco? O a antes. Só que vai depender do meu uso. O verbo ir não rege somente a preposição a. O verbo ir pode reger o quê? Para, não é isso? Pode ser com, ó. Eu fui, não é o verbo ir? Eu fui com Vitor. Eu usei a preposição com. Eu fui para o litoral. Eu posso usar, ao invés de para, eu posso usar o a. Eu fui ao litoral. O autor preferiu usar a preposição para ao invés de a. Vocês estão vendo aí a preposição para? Circula. Circula o para. O autor preferiu utilizar a palavra para ao invés de a. A frase está correta. Que ao invés de usar o a, usou para. Foi uma pegadinha dos infernos da Getúlio Vargas. Você pode saber aí que é prova de advogado. A gente está num nível muito alto. Então não cabe somente estudar o CVC aí, que é para truques rápidos. Você tem que estudar mesmo. É por isso que eu digo, a gente só aprende fazendo questão. Então, utilize isso. Por isso meus materiais têm muita questão. Aqui só tem 5 porque eu tenho um simulado que não sei se vai dar tempo. Já falta só meia hora. Passa rápido, não passa, gente? Diga, passa. Deus é mais. Vamos lá, quarta questão. Olha, essa questão aí da Unisul também pegou pesado. Mas o tio vai fazer bem devagarinho com vocês. Olha só. Esta é a cidade. 3 é B de bola. A letra C está correta. Quarta questão. Esta é a cidade. Cabe o onde? Cabe o onde, gente? Cabe porque cidade é lugar. Nasceram meus avós. Vamos, grifa o verbo aí nascer. Quem nasce, nasce em. Só que quando eu uso a palavra onde, eu não posso botar o em antes. Então, ou é onde, ou é em que. Então, tem algumas possibilidades. Vamos lá. Eu tenho a letra A, que pode ser onde. Só passa um grifo na frente de cada letra que dá certo. Vamos lá. Onde dá certo. Letra B, na qual dá certo. Por que dá certo? Que é em mais A. Então, a letra B também dá certo no na qual. Letra C, em que dá certo? Também dá certo. Letra E, em que dá certo? Dá. Letra D, aonde dá certo? Dá não. Então, já tiramos letra D. Risque, passa um X nesse aonde da D. Vamos passar para o item 2. Esta é a cidade, que é lugar, pretende morar. Quem pretende morar em. Então, ou eu uso onde ou em que. De boa? Vamos lá. Letra A. Dá para usar o em que? Dá. Passa um grifo embaixo do em que dá certo. Vamos para a letra B. Na qual dá certo? Dá. Na qual pretende morar. Ok. Letra C. Em que dá certo? Dá. Letra E. De que dá certo? Não. De que pretende morar não dá. Então já tirei letra E. Então ficamos com o que, gente, aí? ACD foi? ACB, né? ABC, não foi? Vamos para o terceiro item. Esta é a cidade, os surfistas gostam. Quem é o verbo que está à frente? Gostar. Quem gosta, gosta de. Letra A dá certo? Dá. De que? Ok. Vamos para a letra B. Que dá certo da letra B? Dá não, porque faltou o de da letra B. Passa um X nesse que da letra B. E na letra C também tem o que. Ficamos com letra A. Essa questão é suada? É. Não tá fácil não. Então a gente ou enfrenta ou corre daqui. Vocês preferem o quê? Enfrentar. 5. A 5 tá demais, né, gente? Qual é que vocês marcarem na 5? Vamos corrigir? Letra A. Por que algumas pessoas jogam lixo na praia? Como é que deveria estar escrito? Separado e sem acento. O Gari foi advertido ontem sem saber por qual motivo. Não está no final? Então deveria ser separado com acento. Aos nossos porquês, se fez plural, precisa de um
Acento. Letra D, correta. Os garis não sabiam por qual motivo foram advertidos. Tudo bem?